E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar fundo nas águas da Amazônia para falar de um verdadeiro gigante gentil, o peixe-boi. Sabe, a história de conservação dele parece um caso de sucesso, mas quando a gente olha de perto, a realidade é muito mais complicada. Agora, imagina só a seguinte situação. E se praticamente todo mundo que vive ao lado de uma espécie ameaçada de extinção achasse que ela, na verdade, está super segura? E se essa crença que é super bem intencionada acabasse escondendo os perigos de verdade? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, este aqui é o peixe-boi da Amazônia. E ele é único, viu? É o único serêneo da família dele que vive exclusivamente em água doce. Ele é um herbívoro super importante para o ecossistema, mas infelizmente ele carrega o status de vulnerável à extinção. O nome científico dele é Trichechus inunguis, ele é o menor da sua turma e só existe aqui, na Bacia Amazônica. E essa classificação de vulnerável não veio do nada, não. Ele foi caçado demais por séculos e, como a gente vai ver, as ameaças mudaram um pouco, mas com certeza ainda existem. Bom, a primeira parte da nossa história começa com o que as pessoas que moram lá veem. Para quem vive na beira do rio, o que vale é o que os olhos mostram no dia a dia. E o que eles têm visto? Uma recuperação que parece muito real. E essa percepção é dita com todas as letras. Olha só essa fala de um morador de 74 anos. Ela resume bem o que muita gente sente por lá: que o peixe-boi é esperto, que a população está crescendo e que, no fim, a natureza sempre se ajeita. É uma visão cheia de otimismo, sabe? Baseada na fé e na experiência de uma vida inteira. E olha, essa percepção tem fundamento. Se a gente pegar os dados de mortalidade lá na reserva PH Supuros, a gente vê uma coisa impressionante. Entre 1990 e 1999, foram 126 mortes registradas. Aí, a reserva foi criada em 2003. Na década seguinte, esse número caiu pela metade, foi para 61. À primeira vista, parece uma vitória enorme para a conservação, né? Então, beleza. História de sucesso, certo? Menos mortes, mais peixes-bois sendo vistos, a comunidade otimista. Só que é exatamente aqui que a nossa análise precisa ir mais fundo. Porque essa percepção positiva, mesmo sendo real, não conta a história toda. Agora a gente entra na segunda parte, a realidade que está por trás dos números. O que será que está acontecendo com os peixes-bois que ainda morrem? A resposta, eu já adianto, é bem surpreendente e, para ser sincero, bem preocupante. Dá uma olhada nesse gráfico. Das mortes que foram registradas entre 1990 e 2014, 88% foram por captura direta. O que isso quer dizer? Caça. É isso mesmo. Mesmo com a queda no número total de mortes, a caça de propósito continua sendo, de longe, o principal motivo. Não é barco, não é poluição, é caça. E aqui tem uma tragédia escondida nos detalhes que é muito importante. A caça direta, ela mira nos adultos, que são maiores, têm mais carne. Quase 81% das vítimas. Mas a captura acidental, aquela que acontece nas redes de pesca, conta uma outra história. Quase 77% das vítimas são filhotes. É uma massa silenciosa que está atingindo em cheio a nova geração. Ok, a história fica ainda mais doida quando a gente se pergunta: tá, mas para se proteger, onde é que esses bichos vivem? A resposta vai contra tudo o que a gente imagina sobre vida selvagem e lugares seguros. Pensa comigo, a lógica diria que, para fugir da caça e das redes, os peixes-bois iam procurar os lugares mais isolados, mais remotos possíveis, bem longe das pessoas, não é mesmo? E o resultado é a descoberta mais surpreendente de todas. A chance de encontrar um peixe-boi é maior perto das comunidades humanas. É isso mesmo que você ouviu. Em vez de se esconderem, eles vivem lado a lado com a sua maior ameaça. E isso, claro, aumenta a vulnerabilidade deles de um jeito absurdo. Então, como é que a gente junta essas duas peças? De um lado, a percepção otimista das pessoas. Do outro, a realidade cheia de perigos que os dados mostram. Entender essa complexidade toda é o único jeito de criar uma estratégia de conservação que funcione de verdade no longo prazo. Então, um ponto crucial que a gente tira disso tudo é o seguinte: sim, as reservas funcionam, a mortalidade total diminuiu, mas a caça, mesmo sendo menor, ainda é a ameaça número um. E, ao mesmo tempo, a captura em redes de pesca aparece como um perigo novo, silencioso e fatal para os filhotes. E a lição mais importante de todas? A percepção local é super valiosa, reflete parte da verdade, mas só os dados científicos conseguem mostrar o filme completo, com todos os perigos que a gente não vê a olho nu.
E tudo isso deixa a gente com uma pergunta fundamental. Se o peixe-boi escolhe viver perto da gente, a solução não pode ser só isolar ele. A conservação precisa acontecer ali, no mesmo espaço onde a vida das pessoas e a vida selvagem se encontram todos os dias. Como é que a gente equilibra a necessidade de sobrevivência das comunidades com a proteção de uma espécie tão vulnerável e que vive tão perto? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro do gigante gentil da Amazônia.